E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, porque a gente hoje vai estudar um pouquinho sobre alguns conteúdos que estão atrelados à prótese parcial fixa. E nesse contexto, que a gente vai falar sobre prótese parcial fixa, a gente vai falar sobre a moldagem que deve ser feita na prótese parcial fixa, os tipos, as maneiras que nós podemos desenvolver na moldagem dessa prótese parcial fixa e, atrelado a isso, nós também iremos falar sobre o afastamento gengival. Então, o que a gente pode descrever sobre isso? A moldagem, basicamente, ela é descrita, ela pode ser dita como um procedimento clínico. Ele é um procedimento clínico que tem como principal objetivo fazer a reprodução negativa dos preparos dentários e também das estruturas adjacentes. Porque, assim, é, quando existe a necessidade de um dente ter uma prótese parcial fixa, eu preciso fazer um preparo desse dente, né? Esse preparo desse dente ele vai ser executado para receber uma coroa, vamos dizer assim. Então, quando a gente vai fazer um preparo, a gente já tem que entender que posteriormente, após esse preparo, vai vir uma coroa, que pode ser uma coroa provisória ou uma coroa definitiva. Então, para que a gente consiga obter a coroa, a gente precisa moldar o quê? Moldar o preparo do dente. O dente não foi preparado, a gente não fez ali todo um preparo para que esse dente receba ali essa coroa, então a gente vai fazer esse procedimento clínico, que tem como principal objetivo fazer uma reprodução negativa dos preparos dentários e dos tecidos e das regiões adjacentes, por meio de materiais e técnicas que são adequadas, né? Essa moldagem ela é feita, ela é mais barata em comparação ao scanner intraoral, que nos dias atuais o scanner intraoral ele é utilizado, só que numa realidade um pouco mais, numa realidade assim, numa realidade comum, o scanner intraoral não é uma técnica que habitualmente é desenvolvida dentro de todos os âmbitos clínicos, né? Mas a gente sabe que existe. Então, a moldagem. A moldagem ela vai fazer uma maior reprodução dos detalhes, ela vai fazer uma reprodução dos detalhes ali do preparo do dente, trazendo uma boa estabilidade. Eu preciso que essa moldagem ela tenha uma boa estabilidade, uma maior fidelidade do trabalho e, consequentemente, uma redução do tempo do trabalho, né? O preparo do dente que foi confeccionado, eu preciso ter uma melhor nitidez do término cervical. Como assim? Eu preciso, para que antes eu faça a moldagem, eu preciso ter uma melhor nitidez da região cervical do dente, né? Então, eu vou avaliar ali como é que está o preparo, conseguir visualizar se eu consigo obter uma nitidez do término cervical. Consequentemente, ali eu vou conseguir observar a extensão do preparo para dentro do sulco gengival, né? Depois eu tenho que investigar e avaliar ali clinicamente como é que está a saúde do tecido gengival, né? Porque se tiver inflamado ou tiver alguma coisa acontecendo naquele tecido, diante do procedimento da moldagem, obviamente, a moldagem ela vai acabar aqui copiando também aquelas alterações que foram cometidas no tecido, né? Então, como é que deve estar esse preparo desse dente? Esse dente ele tem que ter extrema nitidez do término cervical. Isso é uma das coisas mais criteriosas que a gente tem que ter, né? Uma nitidez desse término cervical. Então, esse término cervical, ele tem que estar bem definido, liso e polido. Só recapitulando novamente para você. Esse término cervical, ele tem que estar extremamente definido, liso e polido.
para que eu consiga fazer uma moldagem fidedigna, que a partir dessa moldagem eu vou ter um molde, desse molde eu vou conseguir obter ali a preparação protética, ok? Então, mais uma vez, lá no término cervical, eu preciso que esse término cervical ele esteja nítido, e dessa nitidez, para que garanta essa nitidez, eu preciso que ele esteja definido, liso e polido. A extensão do preparo para dentro do suco gengival. Extensão do preparo para dentro do suco gengival. Como é que isso acontece? A gente tem que levar em consideração que essa extensão, né, da moldagem, ela vai considerar de 0,5 milímetros ou 0,6 milímetros nos pacientes. Então, eu vou afastar um pouquinho a gengiva, né? Eu vou utilizar até mesmo de fios retratores, que isso vai ser uma coisa que eu vou abordar com vocês posteriormente. Mas uma coisa criteriosa que também deve ser levada em consideração, além da saúde da gengiva, né? Eu não posso simplesmente fazer uma moldagem com uma gengiva inflamada. Eu também tenho que respeitar o espaço biológico, né? Do suco gengival. Então, geralmente, esse espaço biológico não pode ser invadido. Então, esse espaço ali ele tem que estar entre 0,5 a 0,6 milímetros. Então, diante disso, eu tenho que avaliar também a preservação do paciente com relação à saúde do periodonto. E quando eu for realizar o procedimento de moldagem, principalmente quando eu for utilizar os fios retratores, não provocar sangramento, tá? Não provocar sangramento, porque isso pode interferir também na moldagem e, consequentemente, ficar influenciando ali numa questão criteriosa com relação à saúde do paciente, à saúde da gengiva especificamente. Então, quando for fazer a moldagem, tem que ter cuidado para não provocar um trauma e, consequentemente, esse trauma ficar gerando um sangramento. Então, com relação à saúde do tecido gengival, para fazer essa moldagem, eu preciso que esse tecido gengival ele possua ausência de processos inflamatórios, sangramentos e exudato inflamatório. São 3 parâmetros. Eu não posso ter esses elementos circundantes ali no tecido gengival para poder fazer a moldagem. Então, quais são os materiais de moldagem? A gente pode ter os hidrocoloides, que são o alginato, por exemplo, né? Só que o alginato ele tem algumas coisinhas que eu vou dizer para vocês. O alginato ele tem uma cópia menos fiel. A gente tem várias marcas desse alginato, mas o que a gente tem que entender é que ele garante uma cópia menos fiel, onde através desse alginato a gente vai conseguir obter um modelo de estudo, modelo antagonista. E aí, por ser um alginato, por não ter uma cópia muito fidedigna, né, ele vai ter um custo muito baixo, né? Comprar o alginato é barato, em outras palavras. Então, quando a gente vai utilizar o alginato, por exemplo, para fazer uma moldagem, a gente vai ter que ter um vazamento imediato. Por quê? Por que ele tem que ter um vazamento imediato? Porque ele vai ter perda de umidade, o alginato ele vai perdendo a umidade. Então, ele vai ter também uma maior deformação. Dentro de 5 dias, ele vai ter ali uma estabilidade dimensional. Então, ele tem uma maior deformação. As siliconas de condensação, elas já são diferentes. Siliconas de condensação, elas são mais sofisticadas, né? Em comparação com os hidrocoloides, que é o alginato. As siliconas de condensação, ela vem de uma base pesada, ela é mais fluida e necessita de um catalisador, que é outro elemento ali dessa pasta, desse silicone de condensação.
recapitulando, ela vem de uma base pesada, fluida e tem um elemento catalisador, que basicamente é a união entre o elemento catalisador e a silicona de condensação faz com que haja a reação de polimerização. Então, ela garante uma cópia bem fiel em comparação ao alginato. Ela garante uma facilidade no trabalho que você vai executar. E aí, por conta dessa questão que ele garante uma cópia mais fiel, a gente já sabe que isso vai interferir diretamente no custo. Então, ela vai ter um custo ali intermediário, né? Ela vai ter uma maior alteração dimensional, ela vai ter uma maior alteração dimensional, baixa resistência ao rasgamento, baixa resistência mesmo ao rasgamento. Ela tem boa recuperação elástica, e aí quando eu for fazer o molde, eu vou ter que fazer a desinfecção e aguardar pelo menos uns 30 minutos nesse silicone de condensação. Aguardar uns 30 minutos aí. Então, recapitulando dos conceitos gerais, as siliconas de condensação, ela vem de uma base pesada, fluida e catalisadora. Uma cópia mais fiel, custo intermediário, onde vai ter maiores, ela vai apresentar ali maiores alterações dimensionais, baixa resistência ao rasgamento e uma boa recuperação elástica. Agora vamos falar sobre esse silicona de adição. Silicona de adição é mais cara, viu? Por quê? Porque ela garante uma cópia bem mais fiel. Ela garante uma facilidade aí no trabalho do cirurgião do cirurgião dentista. Ela tem uma menor alteração dimensional, alta resistência ao rasgamento. Lembra que a silicona de condensação tem baixa resistência ao rasgamento? Pronto, a silicona de adição, ela tem alta resistência ao rasgamento. Alta resistência ao rasgamento. Ela tem uma boa recuperação elástica, assim como a silicona de condensação. E aí a gente tem um detalhe um pouco peculiar, né? Nessa silicona de adição, eu preciso esperar, no mínimo, 60 minutos para vazar o gesso. Ou até mesmo 7 dias, né? O alginato, por exemplo, ele precisa ser vazado basicamente e imediatamente. A silicona de adição, eu preciso esperar no mínimo aí 30 minutos. E uma situação que deve ser levada em consideração é que a manipulação desses materiais de moldagem, ela devem ser feitas com uma luva específica, né? Que é uma luva chamada nitrílica. Essa luva nitrílica, ela garante com que você consiga manipular esses materiais de uma maneira mais fidedigna, né? Sem que fique de forma pegajosa, utilizando outros tipos de luva. Então, quando a gente vai falar sobre o afastamento gengival, a gente já vai se adentrar a outro ponto importante. O afastamento gengival é justamente para facilitar a visualização do término cervical. Por que eu preciso visualizar melhor o término cervical? Porque eu preciso. Minha intenção não é fazer a moldagem propriamente dita do dente que foi preparado para receber uma coroa, que é uma prótese parcial fixa. Então, eu preciso fazer um afastamento gengival em determinadas situações para fazer uma visualização desse término cervical melhor, garantindo ali uma melhor nitidez, né? O término cervical que vai ser nítido, visto, visualizado, vai ser justamente na região da gengiva e também na região subgengival. E nesse contexto em que eu vou fazer o afastamento gengival, eu vou criar um espaço para a deposição do material de moldagem. Né? Eu vou criar, literalmente, o melhor espaço para a deposição do material de moldagem. Né? Essa etapa é junto com a moldagem. Então, quais são os meios de afastamento?
a gente pode ter os meios de afastamento mecânicos e químicos, né? E eu vou explicar para vocês. Os meios de afastamento mecânicos, eu posso utilizar uma casquete de resina acrílica ou fio retrator não impregnado. O que isso significa dizer? Esse fio retrator, ele não está com nenhum meio químico, ele não foi embebido por alguma coisa, por algum reagente químico, né? Então, em outras palavras, esse fio está seco. Pelo amor de Deus, não use coroa provisória, nem grampo de borracha para fazer esse afastamento gengival por meio mecânico, né? Já os meios químicos é justamente a utilização do fio retrator impregnado, onde ele vai ter esse fio retrator, só recapitulando aqui um conceito importante. Esses fios retratores, geralmente, eles são de algodão, certo? Então, por isso que eu consigo colocar algum reagente químico, que, consequentemente, esse fio retrator ele vai absorver esse elemento químico, né? E muitas das vezes, antigamente, era utilizado epinefrina, e esse fio retrator com epinefrina era justamente para evitar o sangramento gengival. Porque, assim, imagina só, a gente está colocando um fio dentro do sulco gengival, em uma área que basicamente é muito delicadinha. Então, na hora da inserção mesmo, acaba que sangrando ou tendo pequenos sangramentos bem suaves. Tem também as técnicas cirúrgicas, né? Essa técnica cirúrgica, basicamente, ela é desenvolvida com dispositivos de laser, né? Eletrocirurgias, por exemplo, né? Que faz a remoção com bisturi elétrico também. E sabendo que essa gengiva depois ela vai crescer, certo? Então, teoricamente, não tem problema. Entretanto, a utilização desses fios retratores, eles são bem mais utilizados do que qualquer outra técnica, porque aqui eu falei sobre a utilização de casquetes com resina acrílica, enfim. Mas os fios retratores, eles são bem mais utilizados na odontologia pela questão da própria praticidade, né? É só você ir colocando esses fios retratores na região interproximal e ir colocando ali esses fios para poder fazer o afastamento dessa gengiva e, consequentemente, eu conseguir ter uma melhor nitidez do término cervical. E recapitulando, esse término cervical ele tem que estar como? Liso, polido e o que mais? Definido. Essa definição você terá feito no preparo desse dente. Então, quando a gente fala sobre casquete de resina acrílica, a gente tem a técnica que deve ser desenvolvida. Essa casquete de resina acrílica, ela é uma técnica que pode ser considerada como atraumática. Ela é simples, ela é de baixo custo, ela é indolor, ela ocasiona o afastamento da gengiva imediatamente e ela somente pode ser confeccionada pelo cirurgião dentista, né? Então, essa casquete de resina acrílica, ela é uma técnica que não vai ocasionar ali um trauma na gengiva. E ela é simples de ser desenvolvida e, teoricamente, ela é mais barata. Mas quando a gente faz uma comparação entre um fio retrator e a utilização de uma casquete de resina acrílica, eu acredito que vocês já saibam qual será aquele que terá um baixo custo, né, em comparação entre ambos os dois. Então, é, essa casquete de resina acrílica, ela é feita tanto sobre o modelo de gesso ou sobre o dente do paciente, propriamente dito. Tanto feito sobre o modelo de gesso, o modelo de gesso, que eu posso moldar o paciente para fazer o modelo de estudo, né? Que é o que vai gerar o gesso ali. Ou eu posso fazer isso já na boca do paciente. Eu vou fazer a marcação do término cervical para fazer uma visualização melhor, né?
Depois eu vou fazer a confecção dos alívios internos com cera 7 ou resina Duralei. Tem que fazer a confecção dos alívios internos com cera 7, certo? Então, ou resina Duralei. Nunca, quando você estiver confeccionando essa técnica, ultrapasse o chanfro. Nunca ultrapasse esse chanfro quando você estiver utilizando essa técnica. E quando você estiver utilizando essa resina acrílica, use sempre um isolante. Esse isolante ele pode ser uma vaselina. Você vai colocar esse isolante na região cervical do preparo e também esse isolante deve ser inserido nos dentes adjacentes para não colar material com os dentes adjacentes ali, circundantes, enfim. Então, você vai fazer o preenchimento da região cervical do preparo com resina acrílica, preenchimento da região ali cervical do preparo com resina acrílica. Você também vai fazer o preenchimento das paredes axiais desse preparo. Depois, você vai avaliar. Quando você tiver feito todos esses passos, você vai analisar se existem algumas falhas, como, por exemplo, presença de bolha, delimitação do término cervical se está correto. E aí você também tem como principal objetivo fazer a remoção dos excessos, né? Para deixar essa casquete bem delimitada. E aí você pode utilizar um lápis grafite, por exemplo, para fazer as delimitações e, consequentemente, remover o excesso. E aí você vai fazer o reembasamento da casquete sempre com resina Duralei, né? Sempre fazer o reembasamento do casquete. Depois você vai pegar esse casquete e vai fazer o acabamento e o polimento por fora. Nunca por dentro, só por fora. O acabamento e o polimento. Um detalhe importante. Esse casquete com a resina acrílica, ela deve ser folgada internamente. Ou seja, a relação da casquete com o dente que foi preparado tem que estar folgado. Eles não podem ter contato um com o outro. Onde a gente vai conseguir observar uma delimitação do término com resina Duralei e não pode estar unido um dente ao lado do outro. Em outras palavras, tem que estar folgadinho na região interna. Deu para entender, né? O casquete folgado internamente com o preparo, certo? Então, depois desse passo, o que é importante? Fazer a confecção do chapéu do casquete. Esse chapéu do casquete, ele vai ser confeccionado com resina acrílica, que vai ser adaptada na região incisal, para garantir ali uma retenção para o material de moldagem e também a própria identificação desse material, né? E aí, quando eu chego nessa parte ali que eu faço o chapéuzinho desse casquete, eu chego na conclusão do casquete, né? Fazendo aí, concluindo aí o resultado final. Fazendo a conclusão do resultado final. As casquetes de resina acrílica para coroas provisórias. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essas casquetes de resina acrílica para coroas provisórias. O passo a passo é basicamente o seguinte: eu vou inserir o alginato no pote DAPEN, eu vou fazer a colocação de coroa provisória, incisal ou oclusal para cima, e aí eu vou fazendo a remoção das áreas retentivas. Recapitulando, eu vou fazer a inserção do alginato no pote DAPEN, colocação de coroas provisórias na região incisal ou oclusal e a remoção das áreas retentivas. Depois eu vou fazer o preenchimento do espaço com resina acrílica autopolimerizável.
Eu vou fazer depois uma réplica da coroa provisória, depois um reembasamento do término cervical com vaselina no preparo, e aí eu vou colocar a resina Duralay no término cervical, o término cervical delimitado, a casquete vai estar semelhante à coroa provisória, faço o chapéu, acabamento e polimento, e aí eu vou verificar a presença do chapéu, afastamento, tem que estar folgado, eu vou verificar tudo. E sobre os fios retratores. O fio retrator não impregnado. Vamos primeiro falar sobre esse fio retrator não impregnado. Ou seja, esse fio, ele não tem nada. Quais são os tipos de fio? O fio retrator não impregnado, ele é feito de algodão. Aí a gente tem os torcidos, traçados e tricotados. Torcidos, traçados ou tricotados. Tem um detalhe, os traçados ele tem maior resistência ao rasgamento e são firmes à separação dos fios, certo? Como é que eu vou colocar esse fio? Eu vou colocar esse fio de forma com que ele não ocasione nenhum tipo de prejuízo ali na gengiva, certo? Eu só vou fazer um afastamento da gengiva. Eu vou colocar o fio, e aí quando eu colocar esse fio retrator, lembrando que a gente está falando sobre o fio retrator que não está embebido por nada, certo? Eu vou colocar esse fio, pode utilizar até mesmo a utilização de uma espátula para auxiliar na inserção desse fio. Aí eu vou, depois de ter inserido esse fio, eu vou esperar entre 8 a 10 minutos para, de fato, ficar a essa parte da gengiva ali afastada. Com isso, eu vou ter uma ótima visualização do término cervical. E dependendo ali do tipo de gengiva, eu vou utilizar técnicas diferenciadas. Geralmente, a utilização desses fios, ele é indicado para pacientes com biotipo espesso de gengiva, certo? Já a casquete é para o biotipo fino, e principalmente quando o paciente ele tem problema periodontal instalado. Então, eu posso utilizar uma casquete quando o paciente ele tem algum tipo de problema periodontal, algum problema gengival, algum problema. Já os fios, eu utilizo eles quando o biotipo da gengiva é mais espesso. Já os fios retratores impregnados, eles são fios que vão estar ali com substâncias químicas, podendo ser vasoconstrictores. E esses vasoconstrictores, a finalidade dele é justamente fazer com que os vasos sanguíneos da região eles fiquem ali contraídos para que não haja sangue na área, né? A menor quantidade de sangue possível. Eu não quero sangue nessa região, né? Então, nesses fios que estão impregnados por alguma substância química, que no caso aqui a gente está falando sobre os vasoconstrictores, eu posso utilizar epinefrina com adrenalina, sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, sulfato férrico, ou até mesmo uma solução hemostática. Recapitulando para vocês entenderem novamente. Epinefrina, sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, sulfato férrico e a solução hemostática. Quando eu tenho epinefrina, a concentração geralmente é de 0,2 miligramas a 1 miligrama por polegada de fio. A dose máxima, paciente saudável, é de 0,2 miligramas por polegada. Paciente que é cardiopata, 0,04 miligramas por polegada, porque isso pode ocasionar ali numa arritmia ou até mesmo uma cefaleia no paciente. Uma polegada de fio tem de 5
a 25 vezes mais epinefrina do que uma dose máxima recomendada para cardiopata. Com relação à quantidade de fio utilizado, a gente vai avaliar as condições primeiro do tecido gengival, se ele está ulcerado, se ele está saudável. A gente tem que avaliar também o paciente, certo? Isso é uma condição importante. Se ele tem algum problema cardiovascular, né? Se ele tem ali aumenta a pressão, aumenta a pressão arterial, se ele tem algum tipo de problema correlacionado ao sistema cardiovascular. Porque com a utilização, por exemplo, de epinefrina com um paciente que é cardiopata, eu posso simplesmente ocasionar ali um aumento da respiração, aumento ali na atividade do sistema nervoso, que vai ocasionar ali em dor, né? Porque lembrando, esse fio retrator embebido, ele vai ficar 8 minutos ali na região do suco gengival. O sulfato de alumínio, cloreto de alumínio e o sulfato férrico, eles são menos efetivos ao que se retrata sobre essa questão do sangramento. E aí o tempo que ele vai ficar ali na gengiva, na região ali do suco gengival, vai ser 10 minutos, sem indicações para moldagens com siliconas de adição. Já as soluções hemostáticas, elas são impregnadas de forma manual, né? Eu tenho que ter alguns conhecimentos basais. Por exemplo, quando eu for utilizar uma solução hemostática dentro de um fio retrator, eu tenho que evitar reduzir o sangramento gengival o máximo possível, utilizando essa solução hemostática. Só tem uma situação. Essa solução hemostática ela pode interferir na moldagem, porque ela é líquida. E eu preciso que o preparo esteja seco. Então, normalmente, se usa os fios 000 ou 00 ou 0. Deu para entender? São 3 tipos de fios: 000, 00 e 0. Ah, mas quais são os tipos de fio? Lembra lá? Primeiro, é de algodão. Depois, na superfície, ele pode ser traçado. O que mais? Lembra aí para mim. Torcido, traçado ou tricotado. Torcido, traçado ou tricotado. Então, tem algumas técnicas que podem ser utilizadas. E lembrando que você vai colocar esse fio retrator na região tanto vestibular como na região mesial e distal, tá? Então, eu posso utilizar somente um único fio. Quando eu utilizo somente um único fio, geralmente é quando eu vou fazer uma moldagem de pequeno número de dentes pilares com o tecido gengival saudável. Esse fio retrator único, ele pode trazer ali sequencialmente para ficar na região gengival ou subgengival, tendo pouca profundidade. Quanto mais subgengival, mais tendência de colocar fios, né? Então eu vou inserindo esses fios com o auxílio de uma espátula, podendo também ser na região lingual ou proximal, inserir ali na região lingual para proximal, deixando a vestibular por último, sempre nessa sequência, a vestibular por último. Depois eu vou utilizar esse fio de forma suficiente para que eu consiga visualizar o término cervical. Nítido, polido e liso, né?
Eu vou fazendo inserções e aguardo entre 8 a 10 minutos esse fio retrator ali, agindo. Quando eu for tirar esse fio retrator, pelo amor de Deus, coloque água, faça um jateamento de água, porque não tire o fio retrator seco, né? Isso vai gerar um sangramento. Então, jateia ali com água para remover o fio. Faz uma secagem depois ali do preparo. E aí, consequentemente, você faz a moldagem, né? Eu posso também utilizar uma técnica com 2 fios. O uso de fio retrator duplo, que é uma moldagem de um ou múltiplos dentes pilares. São preparos mais subgengivais, ou seja, bem mais profundos, né? O primeiro fio, ele vai ser como? Ele vai ter um menor diâmetro, onde ele vai fazer com que haja a prevenção de hemorragias. E ele vai garantir o afastamento gengival no sentido vertical. O segundo fio, ele vai ter um maior diâmetro. Do mesmo jeito como a gente utilizou anteriormente, esses 2 fios eles vão permanecer entre 8 a 10 minutos. Já ter a água, né, antes de remover o fio. E aí a gente vai se adentrar às técnicas de moldagem, né? A gente pode utilizar ali uma moldagem dupla ou única, com uso de fio retrator ou com o uso de uma casquete. As indicações vocês já sabem. A moldagem preliminar com base pesada e a segunda moldagem com a base fluida. Faço ali as marcações e retiro os excessos para adquirir espaço para o material leve. Uso uma broca, um papel plástico e faço os movimentos durante a moldagem, com o material de moldagem, né? Fiz a moldagem com o primeiro, com a silicona de condensação, que ela é mais fluida. Tiro o primeiro fio e deixo o último fio lá para a base leve. Essa técnica ela é de maior precisão. Ou seja, primeiro eu utilizo silicone de condensação para fazer essa moldagem quando eu estiver utilizando ali 2 fios retratores. Tem também uma técnica que é chamada de técnica de dupla mistura em tempo único, onde eu vou fazer basicamente o seguinte, uma moldagem com base pesada e base fluida ao mesmo tempo. Vou fazer a manipulação simultânea da base pesada e leve, só que aí eu vou ter uma perda de precisão na moldagem. Não é muito recomendado fazer esse tipo de coisa não, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito conteúdo. Se você não entendeu, eu quero que você escute novamente esse podcast. E aí, para você entender melhor sobre esse passo a passo da moldagem aí na prótese fixa. Prótese parcial fixa. Beijão. Se você não me segue nas redes sociais, me segue aí, ó. @prof. Dr. Lauriston Soares. Me segue nas redes sociais e a gente se encontra por lá. Beijão.